Bom dia, boa tarde, boa noite, galerinha. Tudo bem com vocês? Shella por aqui. E aí, preparados para a aula de hoje? Então, pegue suas coisas e bora pro vídeo. E aí, turminha, tudo bem com vocês? Aqui tudo tranquilo, tudo em paz, com frio, mas tamo aí. Turminha, então hoje nós vamos dar continuidade às nossas aulas sobre a Idade Média, este período aí que vai do século V ao século XV, tudo bem? É dividido em duas partes, Alta Idade Média e Baixa Idade Média. A Alta Idade Média, nós já vimos, ela se configura por ser uma Idade Média mais padrão, onde se mantém a divisão de grupos. Então você tem os camponeses, os senhores feudais, a nobreza, e o clero, os representantes da igreja. A Idade Média, esse período denominado de Alta Idade Média, pouca mobilidade social, é um período onde a economia é uma economia de subsistência e principalmente a vida no campo. A partir do século X, com o movimento das cruzadas, o século XI de uma maneira mais específica, né, entre o século X e o século XI, que marca esse período da Alta para Baixa Idade Média, começam a surgir novos grupos, começam a ocorrer transformações, lógico que é importante ressaltar que são transformações que ocorrem de uma maneira um pouco lenta, né? Então a gente tem aí algumas mudanças, como por exemplo o desenvolvimento do comércio, como nós já abordamos nas últimas aulas, principalmente em função das cruzadas, o surgimento de uma nova classe social, uma nova categoria social, a burguesia, que será derivada deste comércio, vai ser uma burguesia comercial de início, e também o desenvolvimento das cidades. Alguns historiadores classificam esse período mais adiante de renascimento cultural e renascimento urbano e renascimento comercial. Porém, um historiador ele fala que não houve um renascimento, porque a maneira como esse comércio e a maneira como essas cidades se desenvolvem nesse período na Europa não tem ligação nenhuma com aquele padrão encontrado antes do início da Idade Média, consequentemente em Roma, no Império Romano. Então é um novo processo de comércio, é um novo processo de urbanização que vai surgir com esse período denominado de renascimento cultural. Aí sim, renascimento cultural também é um termo que discute-se muito. Por quê? Porque os pensadores renascentistas, eles têm uma visão de que durante toda a Idade Média, tanto que esse período é denominado posteriormente pelos próprios renascentistas de Idade das Trevas, qual que é a justificativa deles? Que por ser um período onde a Igreja Católica teve uma predominância muito grande, teve um domínio muito forte sobre a cultura, nada foi produzido. Sim, gente, muita coisa foi produzida durante a Idade Média, muito conhecimento científico, muito conhecimento técnico. A igreja ela teve, sim, sem dúvida nenhuma, um cuidado muito grande com a ciência para que não fugisse aquilo que a igreja considerava como correto. Mas sim, houve grande produção científica, sim, neste período. Portanto, este termo Idade das Trevas, que a gente denomina, muitas vezes, né, denomina-se a Idade Média, é um termo equivocado. Né? É nesse período, por exemplo, que surge uma das maiores epidemias na Europa, que acaba matando aproximadamente 1/3 de toda a população, que é a peste negra, principalmente derivada das péssimas condições de higiene nas quais os europeus viviam. Né? Eles não tinham hábitos de higiene, eles não tinham, na verdade, um conhecimento com relação ao que o lixo poderia causar. As cidades eram todas muito estreitas, os lixos eram jogados nas ruas, em qualquer lugar, o que, sem dúvida nenhuma, contribuía e muito para o desenvolvimento da peste negra, que dizima, então, aproximadamente 1/3 da população europeia, aí, já no final desse período da Idade Média, no século XIV. Tudo bem? Então, a gente se vê na nossa aula. Um forte abraço e fiquem em casa.